Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vem falar sobre uma descoberta muito interessante da paleontologia, ou da paleoantropologia, não sei ao certo, mas é uma descoberta que tem a ver aí com humanos antigos. No caso, a mais antiga cirurgia em um ser humano descoberta no registro fóssil. Mais sobre isso logo após a vinheta. Bom, nas sociedades modernas, cirurgias são procedimentos até que bastante comuns. Provavelmente você já passou por algum tipo de procedimento cirúrgico ou conhece alguém próximo, um familiar, um amigo, um conhecido, que teve que fazer algum tipo de cirurgia, né? E aqui eu vou incluir até, e nesse contexto de procedimento cirúrgico, eu vou incluir até retirada de siso, hein? Então provavelmente você conhece alguém que passou por uma situação dessa. Apesar aí de serem desconfortáveis e às vezes até bastante traumáticas, os procedimentos cirúrgicos são extremamente necessários para salvar vidas e melhorar aqui a nossa qualidade de vida. Mas quando foi que a humanidade começou a fazer cirurgias? Quando foi que nós começamos a fazer procedimentos cirúrgicos para interferir, né, auxiliar aí na saúde de outros seres humanos? Por muito tempo, a evidência mais antiga de uma cirurgia em um fóssil de ser humano, ou melhor, num subfóssil, né? Porque fósseis, a gente considera fósseis aquilo que tem mais de 11 mil anos de idade, né? Mas o subfóssil, né, mais antigo que a gente teria de um ser humano que passou por uma cirurgia é de um esqueleto de 7 mil anos atrás, da França, que pertencia aí a um fazendeiro do Neolítico. Essa era a evidência mais antiga que nós tínhamos de uma cirurgia num ser humano no registro fóssil ou registro paleoantropológico, vocês entenderam. Mas uma nova pesquisa, publicada aí no dia 7 de setembro, nos mostra que humanos muito mais antigos podem ter feito uso dessas práticas. A nova pesquisa, então, revela a descoberta de um esqueleto humano de mais de 30 mil anos, com evidências de ter tido um membro amputado. A descoberta então foi feita em uma caverna da ilha de Bornéu, que fica ali no sudeste asiático. E a região onde essa caverna se situa é bastante montanhosa e tem várias cavernas e abrigos de pedra que possuem evidências de habitação humana. Então nós sabemos que humanos antigos habitavam essas cavernas há mais ou menos aí uns 40 mil anos, que é de quando os fósseis desse pessoal aí dessa ilha de Bornéu datam. E inclusive em algumas dessas cavernas existem vários registros de pinturas rupestres, né? Algumas das pinturas rupestres mais antigas do planeta. E 40 mil anos é o quê? É o período Pleistoceno, né? Então é bastante antigo. Vocês lembram do esqueleto de 7 mil anos? Que lá data da época do Holoceno, né? A gente está falando aqui de uma descoberta da época do Pleistoceno, então bem mais antigo. Então as escavações nessa caverna em questão começaram em 2020 e essas escavações revelaram a existência de uma cova funerária nessa caverna. Essa cova apresenta todos os sinais de ter sido intencionalmente cavada aí para sepultar alguém de forma ritualística. Então tem pedras depositadas de forma intencional ao redor do corpo e tem até a presença de alguns artefatos nessa cova, como é o caso de um pedaço de pedra de ocre vermelho, né, que é um pigmento mineral que foi utilizado inclusive para desenhar algumas das pinturas rupestres que estão presentes nas cavernas aí dessa região. Então era um instrumento que essa população da época pleistocena eles utilizavam. Isso torna essa caverna aí, então, o mais antigo local de sepultamento intencional de humanos nas ilhas do Sudeste Asiático. O esqueleto sepultado nessa cova data aí de aproximadamente 30 mil anos atrás e pertenceu a um Homo sapiens, né? Se você estivesse se perguntando, qual que era a espécie dele? Ele ou ela era um Homo sapiens. E apesar da gente assim não ter indícios o suficiente para que a gente possa saber qual que era o sexo biológico desse indivíduo, nós sabemos que ele ou ela morreu aí por volta dos 19 ou 20 anos de idade, né? Então morreu quando era um jovem adulto. E a característica mais marcante desse esqueleto que foi descoberto
cova funerária é a ausência do pé esquerdo e de parte da canela esquerda também. Assim, pessoas perderem membros não é algo raro, né? Principalmente na antiguidade, onde você tinha que lidar com animais selvagens, tinha que lidar com problemas de conflitos. Bom, conflitos a gente lida até hoje em dia, mas enfim, não é algo raro assim uma pessoa acabar perdendo uma perna, né? Mas a questão é, o corte no osso dessa perna é um corte limpo, reto, aqueles que só se obtém utilizando uma ferramenta de corte para se fazer esse tipo de procedimento. Então é um corte muito perfeitinho. E, além disso, os ossos no local da amputação cicatrizaram e cicatrizaram de forma saudável, sem sinais de infecção. Então, assim, você poderia dizer, mas a perna foi retirada depois da morte do indivíduo ou logo antes da morte do indivíduo. Mas a questão é, se a perna tivesse sido removida do corpo logo depois da morte do indivíduo, então esses ossos não teriam se cicatrizado. A cicatrização dos ossos é um sinal de que o indivíduo sobreviveu à retirada da perna e o ferimento se curou. Então, não poderia ser um membro que foi retirado pós-morte, né? Ele foi retirado antes da morte do indivíduo e com bastante tempo antes, né? Esse tipo de ferimento leva semanas, talvez meses para se regenerar assim dessa forma, né? Então, esse indivíduo tem que ter sobrevivido bastante tempo e em boas condições, porque como eu falei, não há sinais de infecção nos ossos. Então, se não há sinais de infecção nos ossos, significa que esse ferimento ele não teve nenhum tipo de infecção, ou pelo menos não infeccionou aí, não teve uma infecção relevante, né? Então, esse indivíduo ele conseguiu aí sobreviver sem demais sequelas desse ferimento. E por causa disso, isso indicou aí aos pesquisadores que o esqueleto teve esse indivíduo a quem pertenceu o esqueleto, teve aí a sua perna amputada. E o que faz dele o mais antigo registro de um procedimento cirúrgico conhecido até o momento. Então, uma descoberta muito impressionante. E sim, a hipótese mais provável é que tenha sido uma amputação intencional, né? Amputações de membros podem ocorrer naturalmente, como eu já falei? Sim. Podem, né? Pode cair alguma coisa muito pesada em cima da perna da pessoa, tipo, sei lá, cai uma pedra, cai uma árvore em cima da perna da pessoa e ela acaba arrancando a perna, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas esse tipo de incidente, ele não deixa um corte perfeito, nem o restante dos ossos do local ali, do local intactos, que é o caso desse esqueleto particular. Então vamos imaginar, às vezes caiu uma árvore em cima da perna da pessoa. Se a árvore tivesse caído mesmo, ela não teria feito um corte perfeito, porque ela teria arrancado, né, a perna da pessoa, e ela teria deixado os ossos com várias fraturas, né? Não só na parte onde foi cortada, né? A gente teria registros aí de fraturas em outras regiões ali da perna, né? Por exemplo, o corte que havia nesses ossos é um corte limpo, é um corte perfeito, que você só obtém utilizando ferramentas. Os únicos tipos de incidentes que produzem um corte tão perfeito são incidentes na era moderna, que são pessoas que utilizam lâminas ou máquinas e que, por exemplo, um cara que trabalha numa serralheria e às vezes acaba cortando, sei lá, um dedo ou uma mão numa serra, por exemplo. Esse tipo de corte, né? Então, esse tipo de incidente que gera uma amputação só existe, uma amputação perfeita, no caso, só existe na era moderna, né? Não há nada aí na antiguidade que pudesse fazer um corte tão perfeito assim, a não ser que fosse intencional. Mas não poderia ser um bicho que atacou? Então, assim, também não é provável que o membro tivesse sido arrancado por um predador. Porque mesmo que a pessoa tivesse sido atacada, sei lá, por um predador, vamos dizer, um crocodiliano aí, e arrancou o pé da pessoa, ainda vai, como eu falei, ainda vão deixar marcas nos outros ossos, vão ter fraturas, vão ter marcas de mordida, e nesse tipo de incidente, nem sempre aí a galera sobrevive, né? Na maioria das vezes não sobrevive, principalmente nessa época. E além disso, não seria um corte perfeito, até porque a perna foi arrancada, né? Então, tudo indica que foi realmente um corte intencional, uma amputação intencional desse pé. Outro problema com a hipótese do ataque
por algum animal, é que, no geral, quando a pessoa sofre um ferimento desses de ataques por animais, esse ferimento costuma infeccionar muito fácil, né? Por causa ali das próprias bactérias que estão presentes na fauna bucal aí, da flora bucal desses animais, ou das circunstâncias ali onde eles se encontram. Então, ataques de animais, principalmente na antiguidade, acabavam levando muito à infecção. E como eu falei, não há sinais de infecção nesses ossos. Então, essa hipótese é bastante improvável, já está praticamente descartada. Então, nós chegamos à conclusão que essa amputação foi intencional. Daí alguma pessoa pode dizer, mas como a gente sabe que ela não foi removida por uma forma de tortura ou com uma forma de ritualística? Primeiro que assim, se fosse uma forma de tortura, não teria por que a pessoa viver tanto tempo depois de ter tido a sua perna arrancada. Vamos combinar, né? A gente vai ver aqui mais ou menos, eles fizeram também a análise de quanto tempo essa pessoa viveu, né? Depois de ter esse ferimento. Então assim, uma pessoa não teria vivido tanto tempo se ela tivesse sido torturada, morta aí por um evento de violência. Então, ao que tudo indica, essa remoção desse membro foi derivada aí de uma ação médica. Uma coisa interessante é que, pela análise da regeneração do osso no local do corte, os pesquisadores conseguiram observar que esse indivíduo em particular sobreviveu entre 6 a 9 anos após a cirurgia. Ou seja, ele foi operado quando ainda era uma criança ou um adolescente e sobreviveu até se tornar um jovem adulto. Ele não só passou por um procedimento cirúrgico, como sobreviveu até a idade adulta. Mas quais seriam os motivos para essa operação? Aí a gente já não tem como saber. Talvez ele tenha feito um ferimento muito grave, que não tinha como se curar, e o pessoal do seu grupo decidiu que era melhor amputar o membro, né? Vai saber aí qual que seria o problema. Mas a gente sabe que, para uma operação desse tipo ter tido tanto sucesso, os habitantes de Bornéu de 30 mil anos atrás, eles deveriam ter tido um conhecimento bastante avançado sobre a anatomia humana e medicina natural, pois eles precisavam assim saber não só como fazer um corte limpo, né, que gerasse a menor quantidade de sequelas possíveis no indivíduo, como eles também tinham que saber preparar anestésicos para aliviar a dor durante e depois do procedimento, além de medicamentos naturais para impedir infecções. Como eu falei, não há sinais de infecções nos ossos, então eles tinham que ter medicamentos, né, ou pelo menos plantas, alguma coisa assim que pudesse impedir esse tipo de infecção, além de um tratamento prolongado. Essa descoberta aí também nos mostra que essa população tinha uma noção de empatia e de cuidado com o próximo bastante forte, pois eles não só teriam que cuidar, alimentar, trocar curativos e limpar esse indivíduo que passou por essa cirurgia durante a recuperação dele, mas eles também tinham que dar auxílio a essa pessoa para que ela sobrevivesse por quase uma década numa região extremamente montanhosa, como essa região era, onde a falta de um pé, no caso o pé esquerdo, certamente tornaria a vida muito mais difícil, né? Então esse indivíduo, ele não só passou por uma cirurgia, ele foi cuidado pelo seu bando, pelo seu grupo, né? E ele foi cuidado por anos, como eu falei, ele sobreviveu de 6 a 9 anos depois dessa cirurgia, né? Então, é um indivíduo que foi auxiliado pelo seu grupo. Essa descoberta em Bornéu, então, nos mostra não só que os antigos humanos eram pessoas muito mais inteligentes do que a maioria das pessoas costuma pensar. Gente, as pessoas da antiguidade não eram burras, né? Às vezes a gente acha que pessoas antigas, elas desconheciam as coisas, elas não desconhecem. Elas fazem um trabalho muito bom com as coisas que elas têm disponíveis. Elas podiam não ter tanta tecnologia e tanto conhecimento quanto a gente tem hoje em dia, mas a gente só tem toda essa tecnologia e todo esse conhecimento graças ao avanço de todos esses povos ao longo da história. As pessoas de antigamente não eram burras. Se elas fossem, a gente não estaria aqui, não é mesmo? E a gente também consegue ver, graças a essa descoberta, que essas pessoas eram também bastante cooperativas. Esse indivíduo de Bornéu, ele não é o único exemplo fóssil de um ser humano com ferimentos extremos que foram cuidados pelas suas comunidades. Nós vemos isso em diversos outros fósseis de seres humanos espalhados pelo globo aí,
né, de pessoas que sofreram ferimentos ou sofriam doenças muito agudas e que mesmo assim foram cuidados pelos seus grupos, né? Foram cuidar, as pessoas elas tinham a noção de cuidar das pessoas com quem elas conviviam. E inclusive pessoas que não são nem da nossa espécie, né? Existe um punhado de fósseis de neandertais, que são outra espécie de ser humano, que apresentam evidências de cuidado prolongado após sofrerem aí doenças ou ferimentos debilitantes. Então não é algo exclusivo de Homo sapiens, né? Outras espécies humanas também praticavam o cuidado a pessoas da sua comunidade. E isso é só mais uma evidência de que aquele discurso que é da natureza humana ser competitivo, ser egoísta, ser mal, utilizado por pessoas aí que querem justificar a crueldade e a desigualdade na nossa sociedade, esse discurso não se sustenta. Talvez seja muito mais provável, diante de todas essas evidências, que a natureza humana seja sobre cooperação, sobre cuidado e sobre empatia. Foi isso que nos permitiu chegar até os dias de hoje. Certo? Então foi isso, galera. Era essa notícia que eu queria compartilhar com vocês. Hoje o vídeo foi mais curtinho, mas eu queria dedicar ele só a essa notícia, que é uma descoberta muito legal aí da paleoantropologia, né? É simplesmente incrível a gente descobrir essas coisas sobre os antepassados, sobre os nossos antepassados, né? E tentar pintar aí um quadro de, sabe, tentar descobrir histórias. Imagine quantas histórias não se perderam pelo tempo e que a gente está descobrindo só agora, né? Quantas gerações e gerações de seres humanos, né, vivendo suas vidas, contando suas histórias, construindo os seus próprios futuros, né? E a paleoantropologia nos ajuda a desvendar, né, esses mistérios do passado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu curtir, comentar aí o que vocês acharam sobre essa descoberta, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com os amigos também. Com os amigos, com família, com conhecidos. Vamos aí espalhar a palavra do Paleovlog, né? Ah, e um aviso. Eu ainda vou fazer uma live de 1000 inscritos, mas não vai ser nessa semana ainda, né? Em comemoração aos 1000 inscritos. Mas eu não vou conseguir fazer nessa semana ainda, porque essa semana eu vou estar muito corrido. Mas em breve aí teremos uma live em comemoração aos 1000 inscritos, né? Deu respondendo perguntas de vocês, comentando algumas descobertas mais recentes e tal. Então fiquem ligados aqui no canal. Beleza? Então muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. Ah, e se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.